pessoal, vamos agora entrar no maravilhoso mundo das taxas, né? Taxas que nós já falamos aqui que são tributos contraprestacionais, se enquadram como tributos vinculados porque justamente se vinculam ou dependem de uma atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Então o Estado faz algo relativo àquele contribuinte e é remunerado por este algo. O algo que é feito fica claro tanto no artigo 145 da Constituição Federal, no seu inciso segundo, quanto no artigo 77 do CTN, que o algo pode ser exercício do poder de polícia, que vai dar ensejo à taxa de polícia, ou prestação de certos serviços. Nós vamos analisar as características desses serviços, serviços públicos específicos, divisíveis e por aí vai dar origem à taxa de serviço. Então nós vamos falar em separado de cada um desses fatiadores, começando pela taxa de polícia, ou taxas de polícia, tá? A taxa de polícia, no meu entender, é talvez a mais clara manifestação daquele princípio que a gente chama de um supraprincípio do direito administrativo, do direito público na realidade, que diz que o interesse público se sobrepõe ao interesse privado. É justamente por conta dessa prevalência do interesse público sobre o interesse privado que a gente aceita que o Estado edite normas que limitem direitos, interesses, atividades para proteger o interesse coletivo. Então se limita o exercício de atividade, de direitos, de interesses individuais em nome do interesse coletivo. Então, por exemplo, quando o poder público diz que na orla de determinado município só pode construir prédios de até 6 pavimentos, ele está limitando o seu direito de construir, seu direito de propriedade sobre aquele imóvel que lhe pertence. No entanto, ele faz isso pensando no interesse público concernente ao urbanismo, para melhorar a circulação de ar pela cidade, evitar que a praia seja preenchida por espigões, prejudicando a circulação de ar. Então você está fazendo com que o interesse da coletividade se sobreponha ao interesse daquele indivíduo. E onde é que surge a taxa nessa história? Veja, o poder editou uma lei. Quando ele editou a lei, ele exerceu o poder de polícia, já na esfera legislativa. Mas claro que ninguém vai cobrar taxa legislativa, né? Taxa pela edição de lei. Não é a edição da norma limitadora, regulamentadora do exercício de direito, atividade e interesse que configura o poder de polícia fatiador da taxa, porque o poder de polícia ele é exercido em duas searas distintas, uma em abstrato, quando se edita a norma, e outra em concreto, quando o poder público vai fiscalizar no caso concreto se você está cumprindo os requisitos legais. Então, nesse caso, é que você vai pagar a taxa. Parece estranho quem estuda isso pela primeira vez, mas você está pagando para ser fiscalizado. Eu digo estranho porque ninguém gosta de ser fiscalizado. Mas nesse caso, é uma fiscalização da qual você vai precisar. Porque você vai precisar de um alvará que lhe autorize a fazer aquela construção. E para conceder aquele alvará, o poder público vai fiscalizar o seu projeto, verificar se ele cumpre todos os requisitos, em nome da garantia do interesse público. Então vejam só, vamos para a lousa. Vamos ver o conceito de poder de polícia. Curiosamente, poder de polícia é estudado em direito administrativo, certo? Mas o conceito aparece em tributário. No artigo 78 do CTN. O Estado resolveu definir poder de polícia justamente naquela norma que vai lhe possibilitar cobrar alguma coisa. Pensou logo na grana, não pensou nas questões administrativas não, pensou em cobrar, certo? Veja um conceito. É um conceito que eu sempre digo que é desnecessariamente longo. Olha o tamanho desse artigo. Mas por que ele é desnecessariamente longo? Porque ele poderia terminar aqui em interesse público. Considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, circunflexo é porque você tem de 1966, né? Então, direito, interesse ou liberdade regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público.
certo? O dispositivo ficou longe porque o legislador resolveu enumerar quais são os interesses públicos que podem ser protegidos mediante o exercício do poder de polícia. Isso é o exemplificando. Segurança, higiene, ordem aos costumes, a disciplina da produção de mercado, exercício de atividades econômicas dependendo de concessão ou autorização do poder público, tranquilidade pública, respeito à propriedade, aos direitos individuais ou coletivos. Certo? Mas vejam que é a atividade da administração, não é a atividade legiferante do parlamento. Então o parlamento também está no exercício do poder de polícia nesse sentido, quando ele limita. Disciplina é poder de polícia, mas exercido em outra esfera, numa esfera mais política. Mas na atividade administrativa do poder de polícia, aquela da qual trata o direito administrativo, ela é exercida numa atividade fiscalizatória, certo? E aí eu quero dar um outro exemplo, um exemplo conhecido por praticamente todos nós. Sei que quase todos vocês, se não todos, já passaram por esse exercício do poder de polícia. Quando você resolveu que queria dirigir, você precisou de uma permissão para dirigir, bem, você vai dizer, meu direito, tenho um veículo e quero dirigi-lo, quero conduzi-lo pelas ruas da cidade. Só que percebam, no exercício dessa atividade, você pode pôr em risco a população. O poder público, para proteger a segurança, a saúde também da população, precisa verificar, fiscalizar, aferir se você tem condições de dirigir. Condições técnicas, você vai fazer uma prova prática para saber para o poder público saber que você sabe dirigir um veículo, se você sabe operar a máquina. O poder público também vai aferir se você conhece a legislação de trânsito, vai fazer uma prova de legislação de trânsito. Tem que fazer uma prova também, um exame médico, saber se você enxerga. Seria um risco gigantesco à segurança permitir que pessoas que não enxergam propriamente tivessem a possibilidade de dirigir seus veículos. Então o poder público vai lhe submeter a um conjunto de testes. Você tem que ter maturidade, não vai proibir se você tiver menos de 18 anos de idade, presumo que você não tem maturidade para dirigir. Então você vai ter que cumprir vários requisitos. Então quando você vai submeter às provas do Detran, na realidade você está você pede para o Detran que ele exerça o poder de polícia para, ao final, lhe conceder ou não a permissão para dirigir, a sua habilitação. E nesse caso você paga uma taxa. Não é taxa pela emissão da carteira. Você pagou para alguém emitir a carteira, aí é outra coisa. Você tem que estudar isso em direito penal. Tá? Você pagou para ser fiscalizado. Então você está pagando pelo exercício do poder de polícia. Tanto é assim que se você for reprovado nos testes, o dinheiro não vai ser devolvido não. O poder de polícia foi exercido e, por conseguinte, o fato gerador do tributo aconteceu. Simples assim. Ok? Então, para que haja cobrança da taxa, o exercício do poder de polícia também tem que ser regular. Veja que lá em direito administrativo você aprende que o poder de polícia é exercido com certa discricionariedade, então discricionariedade tem que tomar cuidado. Discricionariedade, o cara tem margem para agir, então não pode permitir abuso. Tem que ser sem abuso, sem desvio de poder. Aquele cara que está avaliando se você sabe dirigir, ele tem uma certa margem para ver onde você parou, para verificar se você fez uma coisa perigosa ou não. Então você tem os parâmetros mais objetivos possíveis, mas ele não pode exercer aquilo com abuso de poder. Então, quando se fala que o exercício de polícia que justifica a cobrança de taxa tem que ser regular, exercício regular é regularidade, é conformidade com o direito. Então você vai ter que se verificar se a autoridade está exercendo o poder de polícia é competente, está cumprindo todas as normas, se não está havendo abuso ou desvio de poder. E isso é colocado de maneira bem clara pelo parágrafo único desse artigo 178, que diz que se considera regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente, nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder. Você estuda lá em direito administrativo que o sujeito abusa quando ele vai além do que ele poderia fazer. Ele desvia de poder quando ele pratica um ato visando uma finalidade diversa. Se ele, por exemplo, praticou um ato de reprovar o cara para perseguir, é desvio de poder. Certo? Então, claro que a justificativa para a cobrança da taxa só existe se o poder de polícia é exercido regularmente. O Supremo Tribunal Federal tem vários exemplos de taxas que podem ser cobradas em virtude do exercício do poder de polícia. Certo? Na ADI 3770 foram citados exemplos. Vocês vão perceber que em todos os casos aqui a gente está falando de fiscalizações. Olha só, os estados possuem competência para dispor sobre a instituição de taxa de polícia,
Cobrado em função de atividades tais como fiscalização e vistoria em estabelecimentos comerciais abertos ao público, casas noturnas, restaurantes, cinemas, todos eles têm que cumprir certos requisitos, né? São potencialmente geradores de incômodo à vizinhança, né? Então tem que verificar o barulho que está sendo gerado. O Estado expede alvará para funcionamento de estabelecimentos que fabriquem ou transportem ou comercializem arma de fogo, munição, explosivo, inflamáveis, produtos químicos. Expedir atestado de idoneidade para porte de arma de fogo. Tudo isso é fiscalização de requisitos. Aqui tem uma certa discricionalidade, mas você vai ter que fiscalizar sem desvio e sem abuso de poder. Tráfego de explosivos, trânsito de armas em posses determinadas e atividades diversas com impacto na ordem social, no intuito de verificar o atendimento de condições de segurança e emitir as correspondentes autorizações essenciais ao funcionamento de tais estabelecimentos. Coloquei essa decisão, esse trecho longo da decisão, para você perceber exatamente o que é. Taxa de polícia, ela é cobrada pela fiscalização que você precisa que seja feita para que você exerça um direito, uma atividade, certo? Você haja na busca de um determinado interesse seu. Quando isso põe em risco, de alguma forma, a coletividade, seja segurança, seja higiene, seja os costumes, certo? É necessário que o Estado regulamente e fiscalize o cumprimento dos requisitos que ele colocou na lei. Isso é exercício do poder de polícia e, se for previsto em lei, porque o tributo tem que ser criado por lei, né? Não basta prever o exercício do poder de polícia, a lei tem que prever qual é o valor da taxa a ser paga. Então, se paga a taxa pela fiscalização, mesmo que o resultado da fiscalização não lhe seja agradável, ok? Então, percebam que, obviamente, o poder de polícia citado aqui nada tem a ver com segurança pública. Certo? Segurança pública é serviço que é prestado ao poder, à população, e nós vamos ver que sequer pode cobrar taxa porque esse serviço é indivisível. Então, taxa de polícia não tem a ver com segurança pública, é taxa pela atividade administrativa de fiscalização do cumprimento de requisitos para o exercício de direitos, atividades, conforme fica claro com a leitura do artigo 78 do Código Tributário Nacional. Agora, o que a gente tem que comentar, uma interessantíssima, importantíssima discussão que houve sobre taxa para renovação de alvará de localização e funcionamento. O que é que acontece? Quando você quer exercer determinada atividade, quer ter uma empresa que exerce certa atividade, bem, você tem esse direito, né? A Constituição fala que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Além disso, quando fala da ordem econômica, fala da liberdade de iniciativa. Então, tudo isso, sistema capitalista, ele permite exercer qualquer atividade. Lícita, claro. Só que o Estado exerce o poder de polícia para evitar que no exercício dessas atividades que você quer exercer, você venha a colocar em risco a população, conforme nós acabamos de explicar. Certo? Então, você quer ter, por exemplo, um barzinho em que vai ter música ao vivo em determinado local da cidade, o Estado vai verificar, o município vai verificar se ali pode ter aquele tipo de estabelecimento, quais são os requisitos de acústica que tem que ter ali para não gerar incômodo à vizinhança. O Estado vai analisar um conjunto de requisitos, verificar se pode existir aquele tipo de estabelecimento ali. Então, ele verifica se você pode se localizar ali, então a gente pode falar que ele vai considerar um alvará de localização, e verificar se instalando ali você cumpre os requisitos para permanecer funcionando ali, um alvará de funcionamento. Então você tem um alvará de localização e funcionamento e sempre se cobra uma taxa pela emissão desse documento. Só que esse documento, principalmente quando o município separa de localização e funcionamento, o de funcionamento, ele expira com o passar do tempo. Por que ele expira? Porque o Estado tem que verificar novamente se você continua cumprindo os requisitos para ter aquela atividade funcionando ali. Você pode cumprir no início e depois esculhambar tudo. Então, o Estado fiscaliza novamente, e em fiscalizando novamente, há novo exercício do poder de polícia e, portanto, novo fatiador e cobrança de nova taxa. Ok? Aí o que aconteceu? É muito comum no Brasil que quando o alvará expira o prazo, o sujeito simplesmente procura o município, pague uma nova taxa, o município imprime o novo alvará e diz aqui, está aqui o seu novo alvará, sem fazer nova fiscalização naquele estabelecimento. Os municípios tentaram emplacar uma tese, segundo a qual não poderia ser cobrada a taxa de renovação do alvará sem que o município comprovasse que exerceu um novo poder de polícia, nova fiscalização. Porque se cobrasse sem a nova fiscalização, o que estaria havendo era cobrança de tributo sem fatiador, porque o fatiador é o exercício do poder de polícia. Não se pode cobrar taxa de polícia
sem exercício do poder de polícia. Simples assim. Ok? Muito bem. Inicialmente, tanto o STJ quanto o STF deram razão aos contribuintes. Não pode cobrar taxa de renovação de alvará sem comprovar que aquele contribuinte especificamente foi novamente fiscalizado. Muito bem. Só que no meio da história veio uma decisão do Supremo Tribunal Federal relativa a um caso do IBAMA, que acabou repercutindo nesse caso dos alvarás de localização e funcionamento. Foi o que aconteceu. O IBAMA também cobra uma taxa de fiscalização ambiental. Essa taxa é cobrada dos proprietários de imóveis rurais. E houve uma discussão dos proprietários rurais a respeito dessa taxa, dizendo, olha, muitos foram para a justiça dizendo, olha, o IBAMA nunca veio aqui à minha fazenda. Ele só poderia cobrar uma taxa de fiscalização se ele comprovasse que fiscalizou. Porque cobrar uma taxa de polícia sem exercício efetivo do poder de polícia seria cobrar tributo sem fatiador. Isso não pode ser feito. Só que o IBAMA argumentou o seguinte, ora, o órgão IBAMA existe naquela localidade, o IBAMA é uma autarquia, então o órgão daquela autarquia existe naquela localidade, com servidores ali lotados para desempenho do poder de polícia. Então a existência do órgão nos permite presumir que ele está cumprindo sua função. Ou seja, se tem o IBAMA ali, a gente tem que imaginar que ele está fazendo o que ali? Está fiscalizando. Não é necessária a comprovação de fiscalização de porta em porta. O IBAMA não tem que chegar lá com termos de início de fiscalização, bater na porteira, IBAMA, todo mundo nu, encostar aí na árvore que eu vou fiscalizar, assina aqui o termo de início de fiscalização, como se faz na administração tributária, para dizer, agora eu posso cobrar taxa de polícia. A fiscalização feita de maneira subreptícia, sem alarde, ela é até mais eficiente. Então você pode cobrar com base na existência do órgão que faz presumir que você está fiscalizando. Foi essa a decisão. O problema é que eu já vi muito livro, até muito professor explicando isso de uma maneira completamente absurda. Dizendo assim, naquela decisão o Supremo falou que pode ser cobrada a taxa de fiscalização ambiental do IBAMA, mesmo sem ele fiscalizar. Basta que exista o órgão. Existindo o órgão, pode cobrar a taxa. Na prática, é isso que acontece. Mas você não pode dizer que pode ser cobrada a taxa de polícia sem exercício do poder de polícia. O que o Supremo disse é que, em existindo o órgão, você presume que ele está fiscalizando. Presunção é assim. Você tem um fato provado, indiscutível, provado mesmo, e deste fato você deduz outro que não está provado. Essa dedução é uma presunção. O primeiro fato não está provado. Aquele exemplo clássico, marca de batom na camisa. O que você tem provado é uma marca de batom na camisa, mas a sua esposa, companheira, namorada vai e presume alguma coisa. Pode ser aquela velha batida no elevador, marca de batom na cueca é mais grave, mas às vezes foi a lavadeira, um fetiche, deu um beijo na cueca, guardou lá e você se deu mal. Então não está provado, mas são coisas que normalmente estão juntas. Marca de batom na cueca normalmente não foi um beijo na lavadeira. Certo? Então você tem, para conviver em sociedade, que presumir algumas coisas. Então você presume que o IBAMA exige e presume que ele está fiscalizando. Então, na realidade, o Supremo não disse pode cobrar taxa de polícia sem exercício do poder de polícia. Seria um completo absurdo. O que ele disse foi pode cobrar taxa de polícia com presunção do exercício do poder de polícia. Essa presunção decorre da existência do órgão com competência para fiscalização. Ora, se o Supremo assim disse para o IBAMA, aí vieram as prefeituras e disseram Suprema Corte, Pretório Excelso, por que não pode aplicar a mesma tese para nós? Se nós temos o órgão com competência para fiscalizar os estabelecimentos, por que não presumir que ele está fiscalizando? Se você vai exigir que seja uma fiscalização ostensiva, não pode o fiscal lá do município com competência para verificar se o bar está cumprindo os requisitos, chegar lá, entrar no bar, sentar, pedir uma gelada, conversando com outro fiscal, botar um decibelímetro ali na mesa ali de lado, ninguém nem viu, está medindo como é que está o barulho, olhar pela vizinhança, que até a medição tem que ser o som que está chegando na vizinhança, dar uma olhada em tudo e você nem sequer soube que foi fiscalizado.
Assim como o helicóptero do IBAMA passou fiscalizando sua companhia, sua fazenda, e nem foi observado isso. Então o Supremo deu razão. Raciocinou a mesma coisa. Ora, se há o órgão público com competência para fiscalizar, com servidores ali lotados para fazer a fiscalização, você deve presumir que ele está fiscalizando. Então, da existência do órgão, você presume a fiscalização e, portanto, você justifica a cobrança da taxa. Então, vejam nas palavras da Suprema Corte. É constitucional a taxa de renovação e funcionamento, taxa de renovação de funcionamento e localização municipal, desde que efetivo exercício do poder de polícia. Tem que haver exercício do poder de polícia. Nunca foi dito, pelo amor de Deus, que pode cobrar sem exercício do poder de polícia. Desde que efetivo o exercício do poder de polícia. Demonstrado pela existência de órgão e estrutura competentes para o respectivo exercício. Então, o efetivo exercício é demonstrado. É uma presunção. Certo? Você demonstra porque há o órgão e a estrutura. Então, você presume que ele está fiscalizando. Tá? E é interessante que aqui se usa a palavra efetivo. Nós vamos ingressar logo após no estudo das taxas de serviço. E aí, muito cuidado, porque muita gente erra isso em prova. Não erre você, pelo amor de Deus. Quando a gente estuda a taxa de serviço, uma das coisas mais marcantes, uma das coisas que as pessoas mais lembram, é que para alguns serviços, a taxa pode ser cobrada até de quem não usa o serviço. A Constituição fala exercício efetivo ou potencial de serviço público específico e divisível. Utilização, melhor dizendo, efetivo ou potencial de serviço público específico e divisível. Efetiva ou potencial. Mas poder de polícia não tem isso de potencial, não. Tem que ser efetivo. Efetivo exercício do poder de polícia. Só que você pode presumir, deduzir que é esse efetivo exercício pela existência do órgão com competência, estrutura e competência para realizar a fiscalização. É essa a lógica que a gente vai seguir aqui. Vamos entrar agora, falou aqui a utilização, né? Vamos entrar agora na famosa taxa de serviço. Agora você vai pagar porque o Estado vai lhe atender uma necessidade, vai lhe trazer uma utilidade, vai fazer algo por você. Não vai ser mais o ruim a fiscalização, mas você precisa dessa fiscalização, então você taxa de polícia, você paga para ser fiscalizado. Aqui não. O Estado vai lhe atender uma necessidade, vai lhe trazer uma utilidade e vai cobrar por isso. Quanto à taxa de serviço, os requisitos já estão colocados de maneira bem clara no artigo 145 da Constituição. E aqui aconselho a você, quando for ler os requisitos para a cobrança da taxa de serviço no artigo 145 da Constituição, leia, tendo ao lado, o artigo 79 do Código Tributário Nacional. Esse artigo 79 do CTN é ele que traz um verdadeiro glossário. Ele é que vai explicar cada palavrinha técnica daquela que aparece nos requisitos constitucionais para a cobrança da taxa. Essas palavrinhas, eu vou mostrar para vocês agora inicialmente no esquema, eu vou detalhá-las com profundidade, mas as palavras que vão aparecer aqui nesse esquema estão todas no artigo 45, inciso 2 da Constituição. Eu só estou colocando-as aqui de uma maneira para que nos facilite a análise, o verdadeiro mapa mental. Olha só. Então, o fato gerador da taxa de serviço, não estou mais falando da taxa de polícia, estou falando da taxa de serviço, é a utilização que pode ser efetiva ou potencial, mas sempre, sempre, sempre de serviço público, que tem que ser um serviço público específico e divisível. Vejam que aqui é E, os requisitos são conjuntivos. Inclusive, olha, eu vou botar até uma seta aqui, ó, serviço público específico e divisível. Eu gosto de colocar só uma setinha. Porque aqui, efetivo ou potencial, tem uma setinha para cima e uma para baixo. E setinha para cima e setinha para baixo mostra alternativas, um caminho ou outro. Então aqui é ou. Requisitos disjuntivos aqui. Uma coisa ou outra já justifica a cobrança da taxa. Agora, sempre de serviço, o serviço tem que ser específico e divisível. E é aqui, nesse específico e divisível, que residem as maiores controvérsias. E nós vamos explicá-las de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Mas continuando.
serviços extras que sejam prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Novamente, ou setinha para um lado, setinha para o outro, mostrando alternativas prestadas aos contribuintes ou postos à sua disposição. O glossário, como eu falei, está no CTN, artigo 79. Ele que aponta o que é efetivo, o que é potencial, o que é específico, o que é divisível. Tudo isso aqui é definido nos incisos, é conceituado nos incisos desse artigo 79 do CTN. Tem que ser lido, certo? Agora, uma coisa de cara. Há uma ligação muito clara que é feita pelo artigo 79, 1b, parte do glossário, da utilização potencial com essa história de postos à sua disposição. E aqui já me permito adiantar um ponto de grande importância e que eu vejo muita gente, com todo o respeito que eu tenho aos meus colegas professores, muita gente explicando errado. Quem nunca viu a seguinte explicação, dizendo, olha, a taxa de serviço pode ser cobrada pela mera disponibilização do serviço. Vai ser cobrada quer o potencial usuário use o serviço, quer não use. A utilização pode ser efetiva, ele é efetivamente usufruindo do serviço, ou potencial, quando o serviço está à disposição. Por exemplo, taxa de lixo. Se o Estado disponibiliza o serviço de coleta de lixo, o carrinho do lixo passa naquela rua, ele cobra a taxa. Mesmo que você não produza 1 grama de lixo no seu apartamento. Você, por exemplo, é de outra cidade, tem um apartamento que você utiliza só para dormir, porque você trabalha naquela cidade. Você não produz 1 grama de lixo. Você não come nada naquele apartamento, ao menos alimenticiamente falando. Então, nada de lixo. Não usa o serviço de coleta de lixo, mas tem que pagar. Isso é correto, que foi dito? Sim, é correto. É correto. Mas é um exemplo. Porque isso não funciona para todos os serviços. Se você for olhar para esse artigo 79, 1b, deixa eu tentar ver se eu consigo passar diretamente para cá. Olha, artigo 79, inciso 1. Os serviços públicos a que se refere ao artigo 77 consideram-se, aí aparece no inciso 1, utilizados pelo contribuinte. Aí é efetivo quando ele é usufruído para qualquer título. É bem óbvio, é tão fácil entender o que é efetivo que fica até difícil conceituar, é tão bobo que é. Quando o cara usa o serviço, a qualquer título. Agora, é utilizado potencialmente quando esse serviço, e eu vou grifar aqui, sendo de utilização, opa, usei o risco ao invés do grifo, desculpa a vergonha que eu estou passando. Vamos lá, está aqui o marca-texto, sendo de utilização compulsória, esses serviços sejam postos à disposição, veja que o posto à disposição, como eu grifei lá no esqueminha, a gente vai voltar para ele ainda, certo? É quando ele é de utilização compulsória. Uma coisa só é obrigatória ser prevista em lei, né? Então qual é a lógica aqui? O legislador, quando ele vai disciplinar um determinado serviço público, se é serviço público, ele tem uma disciplina legislativa, certo? Uma disciplina normativa que fala dos requisitos para prestação. Se é público, tem requisitos. E é a lei também que institui a taxa. Então o legislador deve raciocinar da seguinte forma: olha, esse serviço aqui é um serviço que é tão importante, mas tão importante, que não é conveniente deixar para o usuário, para o destinatário, decidir se usa ou não, se paga ou não. Decidir que ele resolve de acordo com o orçamento dele. Não, eu não quero esse serviço, não vou pagar. É conveniente fazer isso? Ou ele é tão importante, mas tão importante, que é melhor dizer, você vai ter que pagar. Vai ser um serviço de utilização compulsória. Vai estar lá à sua disposição. Quer uso, quer não uso, você vai ter que pagar. Isso é uma decisão legislativa, mas você tem que olhar a necessidade. Vamos comparar aqui 2 serviços. Peguemos, por exemplo, o serviço jurisdicional. Taxa judiciária. O Supremo já disse que as custas que você paga para que o judiciário processe julgue uma ação são tributos da espécie de taxa. É a taxa pela prestação de um serviço público específico e divisível. O serviço está à sua disposição, está à minha disposição, está à disposição de todos nós. Mas só quem paga é quem litiga. Vejam que não cabe para esse serviço dizer, basta disponibilizar. Quer use, quer não use, você vai ter que pagar. Se você tiver, por exemplo, um direito seu que foi ferido, você tem o serviço judiciário à sua disposição. Mas você pode dizer simplesmente, eu vou fazer um acordo. Se o cara não quer acordo algum, você sabe de quando você pode precisar assim, sabe uma coisa, vou deixar isso pra lá. Eu não falo mais com esse cara, não quero mais conversa com ele, mas eu não vou litigar não, vou esquentar minha cabeça com isso não, decisão legítima sua.
pode buscar outro meio de composição, de acordo, arbitragem, seja lá o que for. Você não é obrigado a ir para o judiciário e não tem que pagar a taxa. Então, o serviço jurisdicional é um serviço que só justifica a cobrança de taxa quando é efetivamente utilizado. O Supremo também diz que são taxas, tributos da espécie taxa, os emolumentos pagos aos cartórios. Serviço público, específico e divisível. Mas só quem paga é quem utiliza efetivamente. Porque o sujeito que diz não vou entrar na justiça, não vou usar o serviço do cartório, ele não está prejudicando ninguém. Agora, imagine que adotasse esse modelo só paga quem usar para taxa de lixo. E o cara disse, eu não quero contratar, não é contrato, eu não quero pagar pela taxa de lixo. Vou deixar meu lixo aqui em casa mesmo, estou sem dinheiro agora, eu vou investir em outras coisas. Não vou deixar de pagar Netflix para mandar coletar lixo. Netflix é mais importante. Vou deixar meu lixo na calçada. Ele vai criar um problema sanitário, problema de saúde pública. Então, nesse caso, é conveniente que o legislador defina o serviço como de utilização compulsória. Aí, para estes, só para estes serviços, definidos em lei como de utilização compulsória, equivale à ideia de que a cobrança vai ser feita quer o serviço seja utilizado, quer não seja. Basta que ele seja disponibilizado. Porque, vejam, a disponibilidade tem que existir efetivamente. A utilização é que pode ser potencial. Quando o serviço é definido em lei como de utilização compulsória, ela pode ser potencial. Para esses casos, de utilização compulsória. Agora, a atividade tem que estar à disposição, em efetivo funcionamento. Não pode ser potencialmente disponibilizada, não. Não se pode cobrar taxa pela coleta de lixo onde não passa carrinho do lixo. Dizendo que efetivo, potencialmente vai passar algum dia. Não, tem que passar. Então o serviço tem que estar efetivamente disponível aí. Quer você use, quer não use, você vai pagar a taxa. Para os serviços definidos em lei como de utilização compulsória. Mas alguns serviços, setinho para cima para baixo. Para alguns, só a utilização efetiva justifica a cobrança da taxa. Para outros, baixa a utilização potencial. Nesse caso aqui, você vê que se abre muito espaço para o legislador para ele definir o serviço. Mas como eu disse para vocês, a parte que gera maiores discussões, sobre a qual existe maior discussão jurisprudencial, tem uma vastidão gigante de decisões do Supremo Tribunal Federal, é a questão do específico e divisível. Isso a gente vai analisar com profundidade na nossa próxima aula. Até lá!